Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos aqui na BMC News. Nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC, nós trazemos aqui para vocês as melhores mentes do mercado para responder aquelas tradicionais perguntas difíceis, para ver como essas mentes processam e respondem a essas perguntas para que você, investidor e telespectador aqui da BMC News, crie suas próprias respostas e se torne cada dia um investidor melhor. Como vocês sabem, é tradição do programa puxar aqui para esse bate-papo grandes mentes que fazem o mercado acontecer e fazem com que você reflita de uma forma diferente sobre os temas de mercado. Tem alguns convidados que a gente aguarda ansiosamente pelo dia aqui de trazer e poder compartilhar um pouco desse bate-papo com vocês. E é um nome que eu tô para trazer desde o começo do projeto, lá quando a gente ainda estava só via YouTube, agora aqui para vocês via rede nacional e também a transmissão via internet, justamente o convidado que eu tenho aqui hoje e que eu já vou apresentar para vocês. Hoje nós estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que o professor da USP, Roy Martelanck. Roy, muito obrigado por aceitar nosso convite, muito obrigado por aceitar dividir aqui esse cenário conosco. Obrigado pelo convite e pelos elogios não merecidos. Pessoal, a gente, você sabe, no começo do programa deixava ali uma série, uma pequena descrição dos participantes. Se eu fosse ler aqui o currículo do Roy no ar, provavelmente ia ser cortado no meio do caminho, mas guardem, o Roy é professor de finanças da USP, dos programas de graduação e pós-graduação também, coordenador dos cursos de banking e investimentos da FIA, mas hoje nós vamos bater um papo aqui sobre um conhecimento que tá na fronteira da academia e, ao mesmo tempo, permeia o dia a dia de muitos investidores, que é finanças comportamentais. Para manter o padrão do programa, eu quero começar com uma pergunta simples, uma pergunta fácil de ser respondida. Maligna, entendi. Roy Martelanck, o investidor é racional? Essa é uma pergunta bem difícil de responder. Até porque essa palavra racional tem significados diferentes para pessoas diferentes. Tá? Você pode contrapor processos de decisão racionais e emocionais. Pode. Mas aí tem que explicar o que significam. Tem gente que diz que tudo aquilo que você vai encontrar uma outra versão que diz que tudo aquilo que não é racional do ponto de vista das finanças clássicas seria irracional. Altamente discutível, não é bem assim. Nenhum dos dois é bem assim. Vamos pegar pelo lado mais interessante. As emoções, elas afetam a tomada de decisão? Muito. As pessoas se emocionam. As pessoas sentem medo. As pessoas gostam ou não gostam de algo. Quando o cara não gosta de algo, ele não sabe exatamente porquê, mas ele é atraído pelo sentido, pelo menos evita. Ok? Isso é programado na mente da gente. Crianças pequenas, quando vem uma aranha, fazem assim. Isso ninguém ensinou. Ele até viu aranha num desenho animado, mas quando ele vê o bicho, faz assim. Adultos também. Quando você vê uma situação esquisita no mercado, uma coisa que não devia acontecer, uma coisa que você perdeu, ou algo estranho está acontecendo, também. Você tem uma reação que é muito rápida, dura frações de segundos, acontece na tua cabeça, e te leva a tomar a responder assim. Depois, o processo mais racional, e o miolo dele está no córtex pré-frontal, ele vai responder usando, aí sim, raciocínio, só que é mais lento.
Depois vai controlar aquela primeira emoção que houve. Quando a segunda parte falha ou é dominada, você pode ter um camarada que vende desesperadamente alguma coisa. Vai ficar todo preocupado. E pode ser que aquela primeira impressão domine o raciocínio que ele não sabe o que está acontecendo, então não tem raciocínio. Ele não consegue moderar. Ok? Uma outra versão interessante. Intuição. Isso tem muito investidor. Tem muito em investidor, tem muito no mercado, tem muito em finanças, tem muito em outras áreas também. Eu tenho uma intuição de que o mercado vai subir. De onde vem isso? O meu raciocínio me levou àquilo? Ou são minhas emoções? Tá? Claro que as emoções têm um papel importante. Mas também tem um papel importante um raciocínio que você tem, que tua cabeça faz, só que ele é não rastreável. Você não consegue saber por quê. Mas ele está lá. A intuição é não racional? Ou a intuição ela é racional, só você não consegue enxergar o teu próprio raciocínio? Por quê? Imagina a mente humana como uma rede neural. Ok, nós somos muito mais complexos que essas redes neurais que tem aqui, evidentemente, mas muito mais. Perfeito. Tá? Nós temos mecanismos lá dentro que a rede neural, coitadinha, que é essa aqui, deep learning, não sei o que, não chega nem perto. Deep learning nem é tão deep assim. Não é. E mais, eles não conseguem chegar perto. Por enquanto. Não conseguem chegar perto. Entretanto, vamos imaginar nossa mente como se fosse uma rede neural. Eu não sei exatamente por que a rede neural mandou dar crédito para aquele fulano e não para aquele outro. Ela mandou. Dá para tentar extrair dela a informação do porquê? Tem todo um esforço agora de gente tentando fazer isso. O nome disso é Explainable AI. Tá? Transpõe isso para dentro da mente humana. A gente também toma um monte de decisões sem saber porquê. Nós também somos uma rede neural. Bem mais, mas enfim. Nós também somos uma rede neural. Nós também tomamos decisões que a gente não consegue rastrear o porquê daquela decisão. A gente chama isso, em N circunstâncias, a gente chama isso de intuição. Ela está errada? Só por não ser rastreável. Ela está correta? Eu não consigo dizer porquê, mas o meu sentimento é que o mercado vai subir. Mas eu não consigo realmente explicar para mim mesmo, nem para mim mesmo, por quê. Mas eu estou sentindo. Isso é irracional? Ou é só uma outra forma de ser racional? E pior, com mais capacidade de processamento. Muito mais. Porque você não está usando só o córtex pré-frontal, está usando todo. Todo. Uma boa parte. Mesma coisa no lado emocional. Quando é que a gente realmente aprende? Ajuda a fixar na mente a gente tem um conhecimento novo, X qualquer. Um produto novo que saiu, uma coisa nova que saiu, um movimento novo que o mercado fez. Quando que a gente aprende aquilo de verdade? Que fixa, que aprende com mais força? Quando afetou nossas emoções. Se eu vi o mercado cair, mas eu não estava investido, não estava comprado em nada, puxa, aprendi. Se eu vi o mercado cair e eu estava comprado e perdi, estou muito mais emocionado. Então aquilo que aconteceu, vou aprender com mais intensidade. Mesma coisa uma boa narrativa. Chega um fulano explicando em primeira pessoa, eu fiz, eu vi, aconteceu, ou me aconteceu, fizeram comigo. E tem toda uma lição já montadinha numa bela narrativa. E aquela narrativa é emocional porque ela afeta um monte de gente e ela permite que quem está ouvindo se identifique com aquela narrativa. Puxa, podia ter acontecido comigo. Ou eu posso aproveitar isso para eu ganhar dinheiro.
ok? Essa narrativa se torna mais emocional, ela é mais saliente, ela é mais, portanto, mais disponível na mente do fulano. Portanto, a pessoa aprendeu mais aquilo. Esteja ela certa ou errada. Vai ela ajudar o camarada a ganhar alguma coisa ou vai levar ele para o erro? Tá? Dos dois jeitos ela marca mais. Agora, se é uma narrativa de uma coisa que pouco me afeta, não identifico, tá, e daí? Você escutou quantas dessas na vida? Um monte. Entra por um, sai pelo outro. Então, ok, o aprendizado é um processo que a gente normalmente chama de racional. Um processo cognitivo. Mas a emoção tem um impacto, ela tem uma parte importante disso dentro dela. Ok? Essas coisas se misturam. Se misturam ao ponto de a gente não saber separar de verdade. Você não deveria aceitar um prêmio menor por investir em uma empresa que você gosta mais? Talvez. Por exemplo, tem uma discussão ESG. Todo um debate. Eu devo investir na empresa que... Vamos pegar o tema do dia, que inclusive é bem complicado de discutir, mas vamos aceitar ele nesse instante. Eu adoro emitir poucos gases de efeito estufa, carbono. Ok, eu amo isso, que eu estou achando que o mundo vai aquecer. E o mundo está aquecendo. Então eu quero ajudar, quero fazer minha parte. Show. Então eu vou comprar uma empresa que emite poucos gases de efeito estufa. Com retorno menor. Isso é irracional? Tem um lado emocional? O que é emoção e o que é razão nessa... Não dá para separar direito. Ok, eu gosto daquela empresa. Eu atribuo ao meu gosto um objeto que é pouca emissão, que é muito racional. Tá? Eu sei que é por isso. Não é uma emoção que vem do nada. Eu compro aquela ação. Eu aceito um retorno menor. Estou sendo racional em cada passagem. Mesmo assim, eu estou com viés de afinidade. Eu tenho afinidade por aquela empresa e aceito receber menos por isso. Mas onde está a irracionalidade? Se você imagina um indivíduo que só quer ganhar dinheiro, isso é irracional, tem nome de viés de afinidade. Por quê? Porque eu imagino um fulano que só quer ganhar dinheiro na vida. Mas e se o fulano não quiser só ganhar dinheiro? É um indivíduo mais complexo, com muitos objetivos, onde ganhar dinheiro é um deles. De repente, aquilo que parecia irracional para esse camarada não é. Ok? Ele está tentando mudar o mundo de acordo com os valores que ele aceitou como válidos. Do próprio princípio de otimização de portfólio em Markowitz, quando a gente pensa, ele deriva do conceito de curva de utilidade, que é uma simplificação. A gente converge tudo a dinheiro por uma simplificação. Sim. Mas os objetivos podem ser, no limite, os objetivos podem ser díspares. Isso dá um problema no modelo. Você não consegue... se você tem um trade-off de escolha entre ganhar mais dinheiro ou, por exemplo, atender a uma outra necessidade, ajudar a proteger o meio ambiente. Sim. Se eles forem concorrentes, você não consegue simplificar tudo para o mesmo padrão de utilidade. É complicado, são medidas difíceis de fazer, estamos entrando num mundo que pode ficar um pouco abstrato, então a mensuração disso pode ser imprecisa, mas que dá. Em projetos de governo, os grandes, pequenos não vale a pena fazer isso. Projetos grandes, no Brasil menos ou mais nas coxas, mas Estados Unidos, Europa, Japão, eles fazem um projeto onde eles convertem essas externalidades na mesma moeda, dinheiro é um bom é um bom portador de utilidade. Então você converte utilidade em dinheiro porque é mais fácil de fazer as contas. Daria fazer utilinos, mas fica muito abstrato.
É teórico demais. Dinheiro. Você converte tudo em dinheiro, traz valor presente igual. Você vai dizer, mas os modelos têm um pouco de imprecisão. É verdade. Então o teu resultado tem um pouco de imprecisão. Ok. Sabíamos isso. No setor privado também tem muita imprecisão quando você projeta fluxo de caixa. Tá? Então, dá. Essa é uma forma de resolver um problema como aquele que você mencionou. O que você mencionou foi um problema multi-objetivo. Eu tenho 3, 4 objetivos distintos. Tá? E como é que eu faço para tomar decisão? Ganhar dinheiro é um deles. Markowitz, utilidade, CAPM, toda aquela história que estuda no colégio, no curso de pós. Ok? Então, dá para transformar tudo. Então, uma das soluções, quando tenho dois, vamos pensar, mundo simples, fácil, moleza. 2 objetivos. Eu vou ganhar dinheiro e eu vou resolver um problema X qualquer. Eu mencionei um ambiental, pode ser qualquer outro. Eu converto um no outro, somo e calculo o valor presente, calculo o retorno, faço tudo. Desvio padrão, o que eu quiser. Tá? Essa é uma forma de resolver. A outra forma de resolver é colocar uma como restrição. Então, quando eu faço meu screening, aquelas empresas das quais eu não gosto, eu excluo. Não entra no meu screening. O cara acabou de dar um golpe na praça. Pode ser que o retorno seja bom. Eu não vou olhar para esse cara. Tem uma restrição ética em relação a esse fulano. Ele acabou de dar um golpe na praça. E temos casos. Temos casos recentes. Você tem. O fulano é o cara que está destruindo o meio ambiente. Pô, eu gosto dos bichinhos pequenininhos assim, legais, são simpáticos, eu queria manter. O fulano tá arrasando. Pô, eu não quero. Eu quero ganhar dinheiro, eu gosto. É muito bom. Mas a que custo? Você vai naquelas empresas das quais você tem nojinho? Tem gente que vai, tá nem aí. Tem gente que não vai. Tá? Então a segunda forma de resolver é simplesmente botar para fora aqueles que eu não quero. E aí eu aplico, aí eu vejo o que mais dá dinheiro entre as outras que sobrou. Eu vou jogar algumas empresas na lata do lixo e o resto eu olho. Por que não? Eu já tiro um monte de empresas fora do meu screening. O cara não tem liquidez, o cara não tem governança, o cara não tem isso, não tem aquilo, já estou tirando os caras. Tem mais um critério para tirar mais alguns. Então eu nem preciso transformar tudo em dinheiro, que é mais difícil. Eu posso cortar. Então tem gente que não investe em empresas que são notoriamente poluidoras. Tem gente que não investe em empresas que têm problema social, que geram algum problema social. Temos casos recentes no Brasil. Tem gente que não investe em qualquer um que produza bens que são contra a saúde humana. Tabaco, alimentos. Então, alguns alimentos são realmente complicados. Tem gente no Brasil, tem gente que não investe em arma, porque a arma mata a gente. Foi um problema sério na Europa por causa disso. Tem gente que não investe em jogo. No Brasil não tem caso, mas lá fora tem. O cara tira do screening. Quanto isso piora também o modelo? Né? Piora um pouquinho. Piora um pouco. Mais ações, o ótimo fica mais alto. Quanto mais ações você põe, mesmo que elas sejam redundantes, teu ótimo fica um pouco mais alto. Sempre. Agora, quanto mais alto? Depois você tem 600 ativos que passam no seu crivo. Ter acrescentado outros 100 que não passaram? Se bobear, não ajuda muito. Depende um pouco da situação. Por exemplo, teve a invasão russa na Ucrânia. Estão brigando hoje, estão se matando lá. O que aconteceu com o petróleo? E gás. Bom, o petróleo e gás e energia elétrica eram feio, não é isso? Sim.
Ok. Só que a União Europeia, que não é besta nem nada, logo no começo da guerra, decretou que nuclear e gás agora são ESG. Por quê? Porque está faltando. Agora são bonitos. Agora, de repente, ficaram lindos. O mais engraçado foi armas. Um pouco antes, eu me lembro que eu li, um pouco antes da invasão da Rússia, os casos de armas estavam se queixando de que não conseguiam financiamento em banco e estava difícil vender ações e como é que iam conseguir atender as demandas do governo. Que é isso? Era lobby para o governo bancar eles, porque ou você me banca ou você não vai poder comprar isso de ninguém. Porque arma é feio, 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 feio. Aí veio o russo. As ações dos caras dispararam. Uma, estavam desvalorizadas, já estavam abaixo. Duas, os todos me dizem que vai gastar 100 bi em armas. Bobebiou, lá em cima. Explodiram, cresceram, instantaneamente. E aquilo que não que era feio, 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 agora ficou necessário, necessário, necessário. Está todo mundo comprando, todos os países, né? Comprando. Tudo que dá. E não tem como entregar. Ok? Então, isso vai... às vezes, se o fulano está muito esquecido, de repente fica importante, ele pode ter um retorno, aquela ação pode ter um retorno, assim, instantaneamente muito bom. Se você tem azar de ele estar fora daquilo que você observa como elegível para a carteira, você não viu armas, você não viu petróleo e gás, porque você tirou, tá? Então você vai perder. Não vai pegar o alfa dos caras. E aí sem alfa, sinto muito a carteira. Tá? Se você não tiver, se você jogou fora algumas coisas que vão dar alfa grande, o mercado vai subir, você não. A não ser que você tenha acertado muito em outras coisas, mas não, é difícil. Tá? Então, tem um risco, sim. Tem um outro risco. Vamos supor que a afinidade comece a funcionar muito, muito, muito bem e todo mundo vá para ações de um tipo e não do outro. Está na moda falar desse jeito. Ok. Então, o pessoal compra muito, pessoal, feliz da vida, os fundos todos querendo dizer que são verdes, isso, aquilo e tal. Então, sobe a demanda por ações que sejam verdes ou ESG. Na prática, é verdes, tá? O ESG no mundo está virando verde. Tá evoluindo. Tá virando só E. Tá virando só E. E tem discussão que deveria ser só E porque o resto só atrapalha. Só confunde. Mas e o G? Eu posso Ok, a gente chega lá, Uma coisa de cada vez. Então, vamos supor que eu compro muito ação de empresas que são verdes, lindas, 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 eu compro, portanto, pouco das outras. Se um fulano faz isso, acontece nada. 1000 fulanos fazem isso, acontece nada. Agora, se uma quantidade muito grande de pessoas ou de dinheiro faz isso, o que acontece com o preço, o múltiplo, das ações verdes? Fica mais barato. Não, ao contrário. Está muita gente comprando. Vai ficar mais caro. Fica mais caro. Naturalmente. E das outras fica mais barato. Então você abre uma boca de jacaré assim. O cara que é o bonito do dia vai ter mais demanda do que o cara que é o feio do dia, ou pelo menos que não é bonito. Então, esta ação vai subir. Enquanto isso estiver operando, enquanto tiver gente embarcando no verde, por exemplo, você vai ter uma pressão de demanda sobre aquela ação e um retorno positivo. Na média. Depois que estabiliza, porque estabiliza, acaba o estoque de gente que faria isso. Depois que estabiliza, você está no mundo em que a ação de uma empresa verde está aqui em cima e de uma não verde está aqui embaixo. Para o mesmo fluxo de caixa gerado, para o mesmo lucro, para o mesmo EBITDA. Então, o que acontece em ato segundo? Esta ação, cujo múltiplo subiu muito, de repente ficou cara.
ela não consegue gerar retorno. E a de baixo consegue, porque está barata. O mesmo lucro, em cima de uma prestação barato, ficou baratação. O preço-lucro está lá embaixo. Ela tem algum risco que justifica isso? Não. Ela só não é bonita. Resultado. Depois, enquanto não estabiliza, o retorno da ação verde pode ser maior. É maior, um pouco maior. Aí depende da velocidade com que isso acontece. Depois que estabiliza, fica mais baixo. E aí trocou dinheiro de mão. Ok? Por quê? Porque um monte de gente comprou ação verde. Isso é se o pessoal for mesmo, né? Quanto mais o pessoal for, mais esse efeito acontece. Só vale a pena se você for o primeiro. Mas... você embarca no... ganhar dinheiro na primeira etapa é bom. Aí depois tem que cair fora. Se o teu objetivo é dinheiro. Tá? Só que isso é uma coisa que a gente vai ver nos próximos anos acontecendo. Essa pressão está vindo forte. Então é um efeito... ele é totalmente comportamental. Tá? E está vindo e vai ser forte. E não adianta ignorar, tá? Não ignora a pressão real do mercado. Ah, mas eu não gosto do verde, acho uma propaganda. Não faz diferença nenhuma. Observe os investidores. Não se deixe levar pelo seu próprio viés de afinidade. Se você é o primeiro a embarcar, faça propaganda para os outros pularem no barco também. Ninguém precisa ser mentiroso, mas enfim, sim. Isso se o teu objetivo é ganhar dinheiro. Se o teu objetivo é deixar o mundo mais verde, tá? Ter menos emissão de gás de efeito estufa, aí pode ser uma boa. O dinheiro você já tem, está resolvido o teu problema de retorno, você não está nem aí, já tem dinheiro para gastar para as próximas 4 gerações. Então isso não é um objetivo importante, o importante é o outro, beleza. Faz o que quiser com a grana. Mas saiba que é uma doação. Esse formato, esse comportamento de ida para ação e modificação temporária do preço, não lembra muito o que é usualmente chamado de análise técnica ou grafista? Exceto que o grafista trabalha com prazos mais curtos, em geral. Tem também os gráficos bem mais longos, mas a maior parte do que a gente conhece trabalha com prazos bem mais curtos do que isso. Mas o conceito é o mesmo. Sim, observe o investidor. Muito bem, estamos batendo esse papo com o professor da USP, Roy Martelanque, sobre finanças comportamentais, sobre o comportamento do investidor e sobre, naturalmente, outros assuntos que permeiam esse tipo de questão, sobre como o investidor toma a sua decisão de investimento. E, naturalmente, trazendo aqui aquelas tradicionais perguntas difíceis, aquelas perguntas provocativas, para trazer para debate e você, investidor, criar também suas próprias perguntas, criar suas próprias respostas a partir do que você aprende com essas grandes mentes do mercado, né? Nessa parceria entre BMC News e Com Dinheiro. A gente deve caminhar agora para um breve intervalo, mas eu queria deixar a pergunta no ar antes da saída, e é justamente brincando um pouco com essa questão do verde e do ajuste para análise técnica. A análise técnica funciona, dados os possíveis viés comportamentais? É uma pergunta bem interessante. É uma discussão, tá? Uma discussão que existe em finanças há muito tempo. Tem a turma que adora e tem uma turma que diz isso é uma balela. Maravilha! Com isso, a gente vai para o intervalo e vou pedir a resposta para essa pergunta só depois Muito bem. do intervalo. Pessoal, muito obrigado pela sua companhia aqui no Você com Dinheiro. A gente deve ir para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco. Lembrando que se você tiver uma dúvida, uma sugestão, quer comentar sobre a participação aqui no programa, quer deixar sua sugestão de alguém para estar aqui na bancada do Você com Dinheiro, manda lá para a gente no basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br.
Agora vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. BNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BNC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de 500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois dessa curva, vem pra vitória. Sonhos, objetivos, Aí vem ele. conquistas. Prepare o seu coração. Tive o privilégio de narrar e contar algumas delas, Na ponta dos dedos. vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça festa. Mas na verdade, eu narro escolhas. Vem pra reta. Escolhas que se tornam vitórias. É hoje. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BNC News. Informação que gera valor. BNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos no ar com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, trazendo aqui para participação, finalmente, Dr. Roy Martelan, que é professor da FIA e da USP, né? Também o coordenador dos cursos de banking lá na FIA, para bater um papo com a gente sobre investimentos, sobre finanças comportamentais, sobre como é o processo de tomada de decisão do investidor e como esses supostos vieses, como os vieses supostamente mexem nos preços ou não, poderiam ou não mexer nas precificações. E daí a gente foi para o intervalo com uma pergunta no ar, né? E aí, análise técnica funciona? Análise grafista funciona, professor? Bom, você tem um monte de gente que diz que sim, e tem um monte de gente que diz que não. Então tem que olhar com carinho os argumentos que todo mundo usa. O que ela faz muito bem? Ela lê o que os outros estão fazendo no mercado. Na hora que você olha preços e volumes, tem alguns
algumas técnicas que olham só preço. Mas vamos fazer o pacote todo. Na hora que você olha preços e volumes, tá? Você consegue observar o que os outros estão fazendo. Talvez consiga observar o que os outros estão pensando. E a análise técnica, essencialmente, é isso. Você trabalha com médias móveis, essencialmente momento, buscando ponto de reversão. Que hora que eu acompanho e que hora que eu tenho que inverter aquilo que eu estava fazendo. Basicamente, que hora que eu compro e continuo comprado e que hora que eu tenho que me desfazer, vender correndo, porque o mercado vai dar uma despencadinha. Se você olha gráficos de curto, médio, longo prazo, históricos, evidentemente, você enxerga um padrão. Tem um padrão ali. Sobe, de vez em quando dá um pânico, depois sobe de novo, tem uma queda, sobe de novo, dentro de serra de subida. Padrão dos mercados, em qualquer lugar que eu já tenha visto isso. Não vou dizer qualquer lugar do mundo, que o mundo é grande. Tá? Por quê? A economia do mundo está crescendo, mercado de capitais é uma boa ideia, então a tendência, na média, no longo prazo, é de subida mesmo. E vai ter oscilação e sobe meio devagar, e quando cai, cai rapidinho. Padrão. É claro que o grafista percebeu isso e tentou modelar. Ok? E há uma dúvida, né? Com que prazo você olha? Mais longo? Então você ignora as oscilações do meio do caminho, ou não consegue ignorar e você é pego num bear trap da vida. Tá? Ela cai, pô, tá na hora de despencar, mas não despencou, ela voltou. Ixi, era um bear trap, não era real. Tá? Então, como fazer para, na modelagem, ignorar esses pontos? E como saber qual é a hora realmente de cair fora, porque realmente agora vai cair de verdade. Lupa, aumenta o gráfico, pega um pedaço só. Tá? Agora estamos no curto prazo. Mesma coisa. Só que as oscilações ficam maiores. Ficam um pouco mais violentas. No curto prazo, a tendência de crescimento de longo desaparece. Tá? Então, vamos ver, lupa de novo, day trade. Aí a tendência de crescimento do longo prazo não existe, não faz diferença nenhuma. Tá? E eu estou tradando o gráfico do dia. Não, acho que os caras estão vendendo, acho que os caras estão comprando. Se os caras estão comprando, pô, legal, vou comprar junto. Na hora que o cara para de comprar, eu caio fora. E vice-versa. Os caras estão vendendo, tem cara vendendo, tá meio ruim, tá meio desesperado, não sei o que lá. É bom, pode ser uma boa ideia vender. Na hora que o cara parou de vender, já o mercado normalizou, você reverte a tua posição. Então, basicamente, o pessoal da análise técnica está tentando observar o comportamento dos outros. Com sucesso? Bom, tem sucessos, tem fracassos. O importante é que os sucessos sejam maiores e você ganha dinheiro na soma. Não é todo dia que acontece. Para se posiciona, não foi exatamente o lado que ele queria, deu ruim, tem que saber sair rapidinho, tem que saber reconhecer que falhou. Tá? Um viés bem tradicional nisso, e grafista cai também, tá? É o efeito de disposição. Ele funciona assim. Eu estou certo. Eu sou feliz porque eu estou certo. Vamos imaginar uma compra, não uma venda. Eu estou feliz porque eu achei que a ação tal ia subir e ela, de fato, subiu, pelo menos ainda não caiu. Ou se caiu, caiu pouco, não faz mal. Porque eu estou certo, estou feliz. Ok? E eu estou feliz comigo mesmo. Por isso é comportamental. Então, quando a ação sobe, de fato, eu estou comprado. A ação de fato subiu, o que os caras fazem? As pessoas que são mais afetadas por esse viés. Tem gente que é pouco afetada. Mas quem for mais afetado, normalmente quando ele se posicionou e ganhou um pouco, já realiza.
realiza e vai para a próxima. É uma forma de se autopremiar, de ficar feliz. Eu estou comendo um chocolate. Fiquei feliz. Entretanto, quando a ação cai, o fulano, pô, ele ainda está preso à decisão anterior, mentalmente, tá? E ainda está achando que teria sido uma boa, que a compra foi uma boa decisão, porque foi uma decisão dele. Se é minha decisão, portanto, é boa. Se é minha decisão, eu sou obrigado a reconhecer que ela foi ruim. Dói. E eu não gosto de dor. Então eu prefiro acreditar que ela ainda vai subir. Para não doer. Resultado. Os caras, quando tem um pequeno ganho, realizam logo. E quando tem uma pequena perda, muitas vezes insistem. E ficam lá e perdem mais, ou ganham mais, etc. Ok? Não há nada que diga que um pequeno, que se você tem uma pequena perda, a probabilidade de reverter, de você ganhar, é maior do que a probabilidade de você continuar perdendo. Só a estatística dos retornos, nada indica isso. Resultado, a decisão tem que ser do momento, não levando em conta a decisão de 15 minutos atrás ou de 15 dias atrás. Você começa swing trader e vira buy and hold. Na baixa só. Só na baixa. Então você tem que sempre lembrar que o passado não importa mais, você está olhando somente futuro. Isso racionalmente é muito fácil de dizer. Em termos das emoções do indivíduo também. Não tem que estar preso a qualquer decisão do passado. Ah, mas ela só pode subir. Talvez. Mas a decisão que eu tomo agora, não a mesma que eu tomei há 15 minutos, ou 15 dias, ou 15 horas, ou 15 dias. Tá? E o pessoal muitas vezes cai nessa. Fica preso a uma decisão perdedora por tempo demais. Então essas coisas todas se misturam. Tá? Gráfico funciona? Pô, é importante olhar gráfico. Tá? Em que ponto a tendência eu estou? Ok? Funciona sozinho? Os mais apaixonados por análise técnica dizem que sim. Tá? Na prática, os vários métodos conversam entre eles. Não é suficiente você ver o que os outros estão fazendo. Também tem que olhar para valor. Também tem que ser fundamentalista. Você já viu alguém ganhar dinheiro com valuation? Fazendo análise fundamentalista? Um monte de gente. Todo mundo que trabalha com M&A ganha dinheiro com valuation. Valuation é uma parte do trabalho. Todo mundo que trabalha com IPO ganha dinheiro com valuation. Valuation é uma parte do trabalho. Quando o cara erra muito valuation, no IPO, o que acontece? Ou não vende ação. Já aconteceu. Não tem mercado. Ou a ação sobe muito no primeiro dia de trade. Aconteceu recentemente nos Estados Unidos. Ela subiu 100%. Airbnb. Airbnb foi exemplo para tudo ali. Você errou muito o valuation e deixou um monte de dinheiro da empresa na mesa. Isso. Aí quem ganhou? O investidor, não a empresa. Errou o valuation. Tá? Então, sim, já vi muita gente ganhar dinheiro com isso. Não, é com valuation mesmo, fazer as contas e tal, beleza, mas como parte de um processo de decisão, muito. E, bom, análise técnica, vejo um monte de gente trabalhando com isso. Tá? Vou te dar um exemplo. Magazine Luiza. Magazine Luiza. Bom, nós falamos de viés de afinidade. Linda, volta um pouco no tempo. Linda, maravilhosa. Tem uma dona que é muito simpática, tem um discurso social fantástico, é tech, todo mundo ama tech. Está crescendo, está ganhando mercado. Não tem para ninguém. Depois vem a pandemia, todo mundo começa a comprar mesmo o delivery. Começa a comprar
no e-commerce para receber em casa, por questões óbvias de pandemia. Fica em casa, etc. e tal. E a ação da Magazine Luiza foi para a lua. Quando estava mais ou menos no topo, o pessoal que faz valuation no mercado, conversando com eles, me diziam o seguinte: caramba, meus modelos não dão nesse preço. Não adianta esticar o modelo mais que um tanto, e não tem como, precisa de um crescimento absolutamente imenso, sustentado, para você chegar naquele preço de ação. Por que o preço da ação chegou tão alto? Primeiro, havia um enorme viés de afinidade. As pessoas compravam porque curtiam a empresa, não porque curtiam a ação. A empresa, super legal. A ação ficou cara. Você tem que odiar ações caras e amar as baratas. Tanto faz a empresa. Ok? E também por quê? Porque o pessoal montou os gráficos todos e, aquilo é essencialmente a média móvel. Se subiu, subirá. Se não é motivo de reversão, vai driftar para o infinito. O cara olha, o preço está mais alto que a média móvel, lógico, está subindo. Drifta para o infinito. Exceto que no mercado, valor atrai preço. Se o valor continua aqui embaixo, o preço pode ir para onde quiser. Eventualmente será atraído de volta. Basta uma perturbação. Perturbou, volta e volta para o valor. Ou pode ser que fique um pouco em cima ainda, ou pode ser que passe por baixo e depois retorne. Ok? Mas a tendência é voltar para o valor. O valor é o atrator do preço. Só que é um atrator ruim, porque você não consegue observar o valor. Não é que nem renda fixa, que é mais fácil de enxergar. Na renda variável é bem difícil você observar o valor do ativo. Tem um monte de modelo para isso e não são tão bons. Ok? Por isso que o preço dança em torno do valor. Mas é em torno dele. É atraído não pela... O preço não é atraído para a média do preço, é atraído do valor. Então, os métodos que a gente vai usar são todos combinados. Você faz a análise fundamentalista daquela ação, mas também você olha o gráfico. Você quer saber o que os outros estão fazendo. Tem gente que é mais fundamentalista, tem gente que é mais grafista. Tem gente extremada. O cara só olha o fundamentalista, ignora o comportamento do dia. Fica mais teórico. Tem gente que só olha o gráfico. Nem lê jornal. Só olha o desenho que está lá. Aí você pode amanhã acordar sem nada. Depende se você se posiciona demais para um lado e não entender o que está acontecendo no mundo real. Também, esse pode estar, no dia pode estar mal posicionado. Tá? É os dois. Temos nossos vieses, alguns são mais fundamentalistas, alguns são mais grafistas, mas é os dois. É a combinação que interessa. Só que quando a gente olha o histórico, se está subindo, subirá. É um perigo isso. Mas o valor atrai o preço. E as criptomoedas? Qual delas? Nós temos vários tipos. Vamos pegar um exemplo que acho que funciona bem por dois motivos. Primeiro, porque tem volume, é muito discutido. E segundo, porque ela não é uma moeda com paridade fixa. Então vamos falar de Bitcoin. Bitcoin é metade do mercado, um pouco mais. Bitcoin. Tem uma excepcional narrativa do nascimento. Para acabar com as moedas dos governos. Nós somos de TI, portanto amamos Bitcoin. Porque Bitcoin nos representa. O Bitcoin, ele é DeFi, ele desafia tudo isso que está aí, desafia os governos, os bancos. Nossa, Bitcoin é lindo. Ok? Então ele tem toda essa narrativa muito emocional que ajudou a carregar ele no começo, até hoje carrega. E tem uma segunda.
Pô, ninguém dava nada e agora vale um monte. Pô, já valeu muito mais. Ok, mas continua valendo muito mais do que a turma no começo achava. E todo mundo falou que isso não vale nada, mas como ali tem preço, portanto tem valor. E tem vários tipos de público que compra Bitcoin. Esse entusiasta do TI. Porque o Bitcoin o representa. Esse cara minerou, hoje não dá mais muito, mas minerou Bitcoin no passado. Ele botou placas lá para minerar Bitcoin. De preferência quando a placa não é tua, né? Você tem uma empresa, você é o TI da empresa e tá naqueles segundos e minutos que não está ninguém usando, a placa é tua. Tudo bem que isso queima a placa, mas não tem problema, a placa não gasta energia, mas o cara está pagando, então beleza. Então o cara fica minerando alguma coisa e de vez em quando acha. Até hoje ainda acha. Ok? Então esse camarada é um público. Um outro público, a turma que não tinha nada, entrou e de repente está muito rica em bitcoins. Então o dinheiro continua investido lá. Perigo. Tá? Você tem um monte de gente precisando lavar dinheiro. Bitcoin é muito bom para isso. O mercado negro de Bitcoin no Irã é fantástico. É bem maior que o do dólar. É bem mais forte. Tá? Tem o russo tirando o dinheiro da Rússia. Bitcoin é um caminho que funciona. Ele compra Bitcoin, tirou. Pagou lá o intermediário, pagou mais caro, mas o Bitcoin está no mundo, não está mais na Rússia. Tá? Mesma coisa os países, nós temos exemplos latino-americanos também. De países que perderam sua moeda, perderam a sua capacidade de tocar a economia, em que o povo precisa tirar a grana de algum jeito. Quando a hora que pega, você pode transformar em dólar, se for América Latina, ou em cripto. Então tem um mercado. E tem vários públicos diferentes ali. Eu nem estou falando de sequestradores, essas coisas que isso é pequeno. Não gera demanda. Tem. Então, você tem um público. Gera demanda pelo papel. Entretanto, ele é um papel extremamente especulativo. O único motivo dele existir e ter valor é porque tem pessoal que quer comprar por algum motivo. Tá? Não tem um valor intrínseco. Nesses casos, se subiu ontem, subirá, funciona mais forte? Nesse caso é pura análise técnica. Não há fundamento. Se não existe fundamento, não tem motivo nenhum para o Bitcoin ser $1, ou 10 mil dólares, ou 50 mil dólares, ou 100, ou 20. Não tem motivo. É pura oferta e procura, e é pura oferta e procura que você não controla direito, você nem sabe o que é. Então a única forma de observar esse ativo é com análise técnica. Tá? Você pode também buscar o que estão falando. Se estão falando bem, mais gente compra. Se hoje, de repente, alguém tweetou uma coisa, alguém importante, tweetou uma coisa que é a favor, muita gente vai comprar. Se alguém acabou de tweetar uma coisa que é contra, ele vai cair. Isso também observa isso. Só observa o que estão falando na mídia social. O Bitcoin também reage à regulação. Se os governos do mundo, nesse instante, estão querendo controlar criptomoedas pesadamente. Então, sempre que aparece um objeto de regulação em qualquer país importante, Bitcoin cai. O Bitcoin abomina a regulação estatal. Então, os caras vão regular isso, aquilo, nem que seja outro criptoativo, o Bitcoin é afetado. Ok? Então, e é para baixo, sempre. Então, voltando à tua pergunta original, que tipo de análise? Só técnica, só gráfica. Não esqueça de olhar o Twitter e outros canais, mas o Twitter é o mais importante. Maravilha. Agora tem uma... A gente já discutiu um paper, certa ocasião, que falava sobre lottery stocks. Então, ações que os gestores preferiam alocar em lottery stocks porque existe um incentivo assimétrico. A taxa de performance é cobrada em cima de uma linha d'água do benchmark. Se você está perto, é melhor fazer uma aposta para
bombar e colocar a taxa de performance no bolso. E se eventualmente você perder tudo, foi o cliente, né? Foi o cliente, né? Pode sim. Como isso funciona para o investidor, pessoa física, olhando o próprio patrimônio? Porque você comentou sobre algumas formas de perceber ganhos ou perdas, né? De, olha, subiu um pouquinho, tô feliz, eu saio porque eu acertei. E aí você sai com gosto de vitória na boca. Okay? É gostoso. Perdi, você fica lá, porque é aquela troca do swing trader que vira buy and hold toda vez que a ação cai. É um perigo. Agora, tem um pouquinho disso, dessa visão de jogo de lottery stocks, também na pessoa física? Tem, né? E quer saber? Não é irracional. Se você pega aquela empresa que está toda descascada, já desgastada lá embaixo, e consegue informação X de que ela vai sobreviver mais tempo do que esperavam, vai melhorar, nem que seja um pouquinho, outra tem uma chance de se recuperar, é uma compra fantástica. Por quê? Porque não é mais uma ação, virou uma opção de compra. Você tem que olhar ela como uma call, não como uma ação. Por quê? Porque ela é muito assimétrica. Para baixo quase não tem nada, você não perde mais do que o prêmio, você não perde mais do que você pagou por aqueles centavos lá que você pagou pela ação. Esse é o máximo que você perde. Pode ir para zero, tanto faz. Você não vai botar 100% de patrimônio, a parte, né? É razoável. Se perder, você não vai chorar. Mas você põe um pouco. Se cair, cai um tanto. Se subir, 100%, 200%, 500% é normal. Porque a base é muito baixa. Tá? Então, ela fica firmemente assimétrica. Ela se transformou, portanto, numa opção, numa call. Tá? E repara uma coisa engraçada. É uma call sem vencimento. Ela não vai vencer daqui a 6 meses, 3 meses. E aí precisa comprar outra. Você comprou e dorme. Você comprou, pagou quase nada. Pode ser que você recupere daqui a 3 anos. Tá bom para mim. Eu não preciso ficar nervoso. Pegou? Agora, então, é uma opção sem vencimento nenhum. Não tem teta. É boa. Mas é boa quando você tem informação de que o cara vai conseguir sair de lá. E que vai sair sem ser às tuas custas, é claro. De repente a tua ação começa a valer quase nada, ele emite uma segunda série, dá um golpe, a outra que era boa. Então cuidado com isso. Mas fora isso. Se você acha que... Mas então, para resumir, é uma compra legal porque é uma opção de compra, sem vencimento, e ela fica super legal. Ela é tão legal quanto for barata, né? Se é bem barata, é melhor. Ela é super legal se você tem a informação de que ela tem pelo menos um caminho de saída, de recuperação. Se ela tiver pelo menos um caminho de recuperação, ela pode ser uma boa compra. Maravilha, professor. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui no programa e, na verdade, era um desejo de muito tempo, né? Eu tive aqui um papo muito agradável, deu para aprender bastante, espero que a audiência também. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado pelo convite. E é um programa interessantíssimo que vocês fazem aqui, viu? Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a você, telespectador da BMC News e investidor, pela sua companhia, pela sua audiência. Nós fazemos esse programa por vocês, nós trazemos esses convidados por vocês e eu espero realmente que vocês gostem dessa parceria entre a BMC News e a Com Dinheiro. Se você gostaria de trazer alguma sugestão, quer fazer algum comentário sobre o programa, gostaria de deixar ali sua sugestão de convidado, manda lá pra gente no basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br. É sempre muito bom pra gente receber esse retorno de vocês. Nós ficamos por aqui com você com o Dinheiro de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.
PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor.